que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, seja abundante em seu coração, em sua vida, que a paz do Senhor te faça entrar no local de descanso, de confiança profunda nele. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Ele esteja, que a sua bênção, seu favor esteja sobre nós e que Ele olhe do céu toda vez que Ele buscar os adoradores, que Ele olhe e encontre as nossas casas se adornando, se arrumando, se tornando casas dignas, moradas para a sua presença. Que marido e mulher se honrem, se amem, se cuidem um do outro, entendam que são aliados nessa caminhada, nessa jornada, que cada membro da família prefira um ao outro em amor, dê honra um ao outro, né? Seja um pelo outro, que o amor, né, que é o vínculo da perfeição, seja forte, mas o amor que vem do Senhor, não apenas o amor-sentimento ao qual nós estamos acostumados, né? Que nas casas haja entrega, haja serviço, né? Que haja o entendimento de que melhor coisa é dar do que receber e que cada um, né, não exista ninguém que esteja no lar sugando, mas se oferecendo, né, em amor um pelo outro, cuidando do seu lar, cuidando uns dos outros. Bom dia, Clarice, bom dia, Dona Enides, bom dia, Lilde, bem-vindos, bom dia, Ellen, bem-vindas. Estamos nós aqui para dar continuidade, né, a essa jornada 3:16 e ouvir aquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações. E hoje a nossa parada é em Abacuque e a oração de Abacuque. Primeiro que o livro de Abacuque, um livro curtinho, se você ainda não conhece, não teve oportunidade de ler, procura na sua Bíblia e leia, porque é um livro que nos fortalece. São 3 capítulos apenas. Abacuque começa falando ao Senhor, né, da sua angústia pelo tempo em que ele vive, muita violência. E de imediato ele já ouve a resposta do Senhor. Isso já me encantou, né? Saber que ele falou e Deus imediatamente, pelo menos no registro aqui, a gente não sabe se foi assim mesmo, mas no registro aqui, imediatamente Deus o responde, né? E ele continua trazendo ao Senhor as suas queixas, aquilo que o incomoda. E aí, em um determinado momento, finalizando o capítulo 1 para o 2, o Senhor começa a falar de tudo o que ele vai fazer, de que ele é justo, de que ele sim vai se levantar, de que aquelas coisas vão deixar de acontecer. Bom dia, Jô! De que aquelas coisas vão deixar de acontecer, né? E que o Senhor vai entrar com justiça, corrigindo cada ponto que Abacuque fala. E aí o 3, ele faz uma oração belíssima, uma oração que parece um salmo, é um salmo, né? Até ele coloca para que seja usado no louvor. No final ele fala para o mestre de louvor. Um dos pontos que me chamou a atenção nessa oração de Abacuque foi o início da oração, né? No versículo 2, ele fala assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Achei esse versículo assim, eu falei, vou fazer desse versículo a minha oração. Realiza de novo, Senhor, em nossa época, as mesmas obras que o Senhor já fez tempos atrás. Que o Senhor realize
essas mesmas obras de novo em nossa época. Que seja possível, né, ver visível o Senhor realizando as suas obras, os seus feitos. Amém? Mas vamos lá para o 16. O 16, Abacuque diz assim: ouvi isso, tudo que ele tinha ouvido, né, anteriormente, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperei o dia da desgraça que virá sobre. Esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Bom dia, Nandi, bem-vinda. Bom dia, Nélia, bem-vinda. Bom dia, Maria Luísa também, chegou agora. Bom, então, 16, né, ele fala que ao ouvir tudo que Deus falou com ele, né, esse período aqui, ao ouvir a voz de Deus, ao ter esse contato com o Senhor, né, ele estremece, o seu íntimo todo estremece. Olha só as reações que Abacuque tem por ter ouvido a voz do Senhor. Por causa desse momento de intimidade, seu íntimo todo estremece, os lábios tremem, os ossos desfaleceram e as pernas vacilaram. Então imagina alguém nesse estado, né? Alguém que está aparentemente transtornado, né? Ouviu algo que o deixou tremendo, com os ossos desfalecendo, com as pernas, sai daqui, mosquinha, com as pernas vacilantes. Então imagina como que essa pessoa, como que essa voz, né, essa notícia que foi dada, ela causou um rebuliço no seu interior, né? E o interessante é que a próxima coisa que ele fala não parece não combinar com o que ele tinha dito de estar assim totalmente desestabilizado, que ele disse que tranquilo vai esperar o dia da desgraça que virá sobre o povo que os ataca. Imagina aí, alguém que está com as pernas vacilantes, que está tremendo, boca trêmula, íntimo todo, né? Imagina uma situação, se você já viveu um susto, uma situação, uma notícia que chegou até você que te deixou assim. Você sabe mais ou menos como foi que Abacuque se sentiu. Parece não combinar seu corpo reagindo, né, dessa maneira, enquanto que ele diz que está tranquilo. Por quê? Por que ele ficou tranquilo, mesmo o corpo reagindo de forma que não aparenta tranquilidade? Bom, ao ouvir, bom dia Laurinella, irmão Walter, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o Senhor falando, Abacuque, quando ele ouviu verdadeiramente, né, as suas células, cada célula do seu corpo reagiu à voz daquele que ouviu no íntimo da sua mãe quando era tecido ali, né? Como diz aquele Salmo 139, né? Entre tecido no ventre materno, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Então, esses olhos que estavam, né, vigilantes e formando Abacuque lá no ventre, agora ele podia contemplar em sua forma adulta, e o seu organismo, o seu corpo reage a isso, né? Reage entendendo quem é aquele que fala com ele, né? É o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Você já viveu uma experiência como essa? Me conta aí se você já teve essa experiência de ouvir a voz de Deus, não outras notícias, não situações ruins que você passou, mas da voz do Senhor. Quando o Senhor fala com você, o seu corpo reage de tal maneira, né?
o seu corpo reagir de tal maneira que você fique até com as pernas vacilantes. Mas o que aconteceu aqui é que, por que ele ficou tranquilo? Por que o externo reagiu dessa maneira, mas ele diz que está tranquilo? É porque, da mesma forma que o corpo reage, que cada célula reagiu, o espírito dele, que está pronto, né? O espírito de Abacuque, entrou no descanso, foi levado ao descanso que todos nós precisamos entrar, né? Nosso corpo vai reagir à voz do Senhor, nossa célula é viva, né? Ela reage ao seu Criador, mas o nosso espírito, ele entra no descanso profundo, ele se alinha ao Espírito de Deus e aí ao descanso. É por isso que ele fala, enquanto o seu exterior, quanto o físico, visível reagia, né, à voz daquele que é invisível, o espírito que é invisível entra, né, na conexão com Deus e faz com que ele fique tranquilo. Ou seja, a verdadeira confiança, né, que também é o que o Senhor nos chama a viver, essa verdadeira confiança é colocada no íntimo de Abacuque. A gente vê que ele inicia o livro questionando, como muitas vezes nós questionamos de forma legítima, ao ver violência acontecendo, ao ver injustiças acontecendo, pessoas sendo vítimas, né, do sistema, enfim, quantas vezes, quantos de nós mesmo não nos inquietamos diante do Senhor, não choramos diante do Senhor, não questionamos, Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando essa situação vai perpetuar? Senhor, entra com providência. Ele fala isso e a gente vê a angústia do coração dele. Mas ao ouvir a voz do Senhor, Abacuque entra no descanso, seu espírito entra no descanso e ele entende que quando chegar esse dia do abalo, ele estará tranquilo, né? Ele pode ficar tranquilo. É a mesma coisa que Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Vocês vão precisar passar por isso, né? Mas se confiar, se estiver ligado, conectado, intimamente ligado comigo, né? Você vai viver e você vai ver, né, aquilo que eu vou fazer. A justiça que virá contra aqueles que decidiram deliberadamente se rebelar contra mim. Então, que nós nos acostumemos a ouvir a voz do nosso Senhor. Isso tem sido um desejo no meu coração, acho que eu já falei em outros momentos, em outras lives, né? Isso tem sido um desejo do meu coração, de ouvir a voz do Senhor no dia a dia, como eu ouço a voz daqueles que vivem comigo. Que assim seja e que a voz do Senhor coloque tudo no lugar, que o nosso corpo estremeça assim, mas que seja para levar o nosso espírito ao descanso que ele precisa estar. Amém? Deus nos abençoe nessa manhã, nessa semana. Você é alguém que carrega a presença de Deus, que a luz que há em você, a luz de Cristo que há em você, brilhe forte, mesmo em meio à crescente escuridão. Brilhe forte, que você, ouvindo a voz do Senhor, continue tranquilo, né? Tranquilo, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, povo que deseja, pessoas que desejam, Senhor. Ó, Senhor, ardentemente, ouvir a Tua voz todos os dias, Senhor. É nosso desejo, é nossa vontade, Senhor. Por isso estamos aqui, por isso modificamos a rota, Senhor. Por isso, Senhor, temos dito não à nossa alma, Pai, em tantas
situações, especialmente aqui em que acordamos cedo, dizemos não à nossa alma, de estar dormindo mais um pouco, Senhor, porque desejamos ouvir a Tua voz, ser guiados pela Tua voz, Senhor. Ó Pai, nos acostumamos com ela, sentimos falta, Senhor. Ó Deus, guia o Teu povo, Senhor, e que ao ouvirmos a Sua voz, Senhor, a Tua direção, Senhor, o Teu Espírito dizer, este é o caminho, por ele andai, Senhor, que dentro de nós haja paz, haja tranquilidade, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a termos confiança, especialmente nesses últimos dias que temos vivido aqui na terra, Senhor. Fortalece-nos para que sejamos confiantes em Ti, dá-nos o bom ânimo em saber que o Senhor venceu o mundo, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos que estão acompanhando ao vivo, daqueles que irão assistir em uma outra oportunidade. Pai, que a Tua bênção chegue, Senhor. Deus, Tu és Deus misericordioso e Tu sabe a quem levar essa mensagem. O Senhor sabe quem o Senhor deseja alcançar, Senhor. Que ao ouvir esse devocional, Senhor, ao assistir esse devocional, Pai, essa pessoa específica, Senhor, tenha a mesma sensação que Abacuque teve, Senhor, e mude a direção da sua vida, Pai. Ó Deus, que a tranquilidade venha ao seu interior, a paz que excede todo entendimento, venha ao seu interior, Jesus. Santo é Teu nome, Senhor. Eis-nos aqui para Te adorar e Te servir, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe nessa manhã. E nós nos encontramos nesse dia todo, né? Não só nessa manhã. E nós nos encontramos amanhã, se assim o Senhor nos permitir.